Como eu falei, né, o papo hoje é um papo bem importante. Eu prezo muito por isso aqui, porque é de onde parte tudo, né? A questão da autoridade, ela determina várias coisas. Então, a gente vê que esse colapso da autoridade dos pais, ele não é um evento isolado, né? Ele é um evento que vem acontecendo como consequência de uma quebra de paradigmas que vem lá de trás. Paradigmas muito maiores, muito mais amplos do que a família em si, mas que é uma tendência do progressismo, né? O progressismo, ele ataca autoridades como forma de existir, né? Ele tem essa premissa, a ideia de desconstruir coisas, a ideia de repensar aquilo que a gente já vinha fazendo enquanto humanidade há, sei lá, 6.000 anos, a ideia que a gente tem de como ser feliz, de como tocar a vida, de como lidar com uns com os outros, isso tudo o progressismo ataca, né? E assim, no final das contas, não tem outra coisa para pôr no lugar. Eles só querem realmente destruir, inverter e ver o que dá. O que dá é o que a gente tem visto, né, ultimamente nas famílias, na sociedade como um todo. É um caos completo, é uma confusão generalizada. E no fundo, quase ninguém ganha com isso. Nem os próprios progressistas, né, o pessoal que é realmente o peão do negócio. Imagina o tabuleiro, né? Os peões que estão ali fazendo essa militância toda, eles também não ganham com isso, porque no fundo a sociedade para eles, para o homem comum, né, para o militante aqui da rua, a sociedade fica pior, né? Ele, em geral, o militante de esquerda, ele precisa de uma sociedade mais ou menos organizada para ele ter tempo para ficar militando, né? Se a sociedade está muito colapsada, ele precisa sobreviver, ele precisa correr atrás de meios de sobrevivência, então ele não tem tempo para militar. Então ele precisa de uma espécie de arcabouço social funcionando aqui embaixo para que ele fique militando em cima. Quando a coisa é destruída, ele perde esse arcabouço social onde ele consegue militar com segurança, digamos assim, né? Então, para todo mundo é pior, menos para as pessoas que estão coordenando isso lá de cima, né, puxando as cordinhas e tal. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? Só para vocês terem uma ideia de onde vem mais ou menos isso aqui. Os exemplos mais antigos que eu consegui achar foram em relação à Revolução Francesa, que foi o primeiro levante popular, né, contra uma monarquia, final do século XVIII, se não me engano, 1789, alguma coisa assim. Depois vieram várias independências, né, inclusive a independência americana, que também foi um levante contra a monarquia inglesa e tudo mais. Então, todos esses movimentos progressistas que vinham destruindo monarquias, eles vieram no sentido de trazer poder ao povo, ou seja, fragmentar o poder entre os entes daquela sociedade. Então você tira uma pessoa, né, que é o absolutista lá, o rei, e você divide esse poder entre todo mundo. Aparentemente, né, a justificativa é que vai ser muito melhor porque agora todos têm poder igual, né? Todo mundo agora tem direito a voto, todo mundo participa, é a festa da democracia, né? Então, esse tipo de movimento, ele arrastou a Europa inteira até o final da Primeira Guerra e destruiu praticamente todas as monarquias que eram monarquias robustas, eram monarquias que tinham uma prosperidade ali envolvida, que tinha uma ordem social, que tinha toda uma coisa, e destruiu vários cenários e colocou alguma coisa meio esquisita lá. E aí a Europa hoje a gente vê que é um maior representante de um declínio cultural, social, tudo que você pode imaginar. A Europa tá, principalmente a Europa ocidental, né, que é a mais modernete e tal. O pessoal no Oriente, o pessoal que viveu realmente o comunismo, eles têm um pouco de resistência disso, né? Você pegar um polonês e falar com ele que tem gente, sei lá, na França defendendo o comunismo, né? Os caras ficam até malucos, né? Porque realmente se teve pais de avós e bisavós que realmente sofreram muito com aquilo ali. Existe uma certa resistência no leste europeu, mas isso aí já, daqui a pouco, culturalmente, isso acaba sendo destruído também. Isso aí, esse pessoal que faz isso, que organiza isso, eles não têm problema com o tempo, né? Eles sabem trabalhar com paciência, sabem trabalhar isso ao longo de gerações, tanto que é assim que eles vêm fazendo. E aí, aí a gente tem depois dos anos 60 a questão do feminismo, né? Que você pega dois tipos de ser humano que claramente são diferentes, claramente têm habilidades, aptidões diferentes, claramente têm
coisas voltadas para o masculino que são melhores que o homem faça, que tem coisas voltadas para o feminino que são melhores que a mulher faça. E aí, quando você tem uma maturidade dos dois lados, você consegue conviver com isso, né, com as diferenças, e se complementando. Afinal, isso é o casamento, né? O feminismo ele tem também destruindo isso tudo e botando a primeira desculpa era que era para ser todo mundo igual, né? No final das contas a gente sabe que não é isso que acontece. A coisa é bem mais radical do que isso. Mas o discurso é o mesmo do pessoal que destruiu a monarquia para dar poder para o povo, na democracia. Não, temos que igualar, temos que distribuir tudo igualmente, inclusive as funções, inclusive... Quantas vezes vocês não ouvem isso, né? Não, porque o marido tem que fazer certas coisas também. E a mulher também tem que fazer certas coisas porque tem que ser igual. Então, né, assim, na prática, quanto mais complementar os dois forem, melhor, né? Na prática, quanto mais você conseguir que eles se complementem fazendo coisas diferentes, melhor. Porque por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui. Os meninos estão acordando aqui 4h30 da manhã. 4h30 da manhã, no frio do cacete, os meninos estão acordando. Fala, Emerson, boa noite. 4h30 da manhã eles estão acordando. A perna levanta com eles, 4h30, 5 horas. E aí eu durmo um pouco mais. Depois, quando eu levanto, ela vai dormir. Então, a gente complementa as funções, né? Enquanto ela acorda, eu estou dormindo. Depois eu fico com os meninos. Aí ela vai dormir, a babá chega. Depois ela descansa um pouco mais. É um complemento. Imagina se tivesse os dois que acordar cedo e ficar o tempo todo os dois com os dois meninos. Nenhum dos dois iria descansar. E aí a coisa, né, ia desandar. Então, a ideia de que homens e mulheres precisam dividir tudo igual, e fazer coisas iguais, do mesmo jeito, da mesma forma, é uma maluquice completa, mas é uma ideia do nosso tempo, né, de que as coisas têm que ser iguais. Isso dentro da relação, né, homem e mulher. Outro problema que vem buscando essa coisa de ficar igualando tudo e trazendo tudo para divisão de poderes iguais para todo mundo. Essas políticas de ESG, não sei se vocês já ouviram falar disso. A princípio tem umas diretrizes voltadas para meio ambiente e tal. Olá, Ana, boa noite. A princípio tem umas coisas voltadas para o meio ambiente, mas no final das contas tem umas coisas que às vezes o pessoal não percebe, né? Que é uma mudança do que eles chamam de economia de shareholders para uma economia de stakeholders. O que é isso? O que é um shareholder? É alguém que tem uma ação de uma empresa, é alguém que é dono, que é sócio, né? Uma pessoa que tem ação de uma empresa, ela tem direito a voto, ela tem direito a decidir, né? Falar lá na diretoria, nas reuniões, o que ela quer que a empresa faça, para que lado ela quer que a empresa vá. Isso é uma pessoa que é shareholders, ela tem um share, né? O share é uma fatia. O que estão tentando fazer para mudar, para transformar as pessoas numa coisa, transformar as empresas numa economia de stakeholders? O que é um stakeholder? É qualquer pessoa que tenha interesse naquela empresa. Então, digamos assim, eu tenho uma empresa que é listada na bolsa, que tem sócios, que tem, né, pessoas que investiram dinheiro ali, e aí essa empresa, ela tem algumas empresas em volta dela, ela está numa cidade que ela atua, que ela trabalha e tal, e aí a prefeitura, o governo do estado, enfim, decide que todo mundo naquela cidade é interessado naquela empresa por causa do motivo X, Y, Z. Então, agora nós vamos, não só os donos de ações da empresa vão tomar decisões sobre aquela empresa, mas também todo mundo daquela cidade, porque eles são stakeholders, são pessoas que são interessadas naquilo ali. Então, percebe como o padrão é sempre o mesmo? Você tira a monarquia, bota a democracia, e você distribui poder para todo mundo. Você pega um feminismo e destrincha, fala que o homem e mulher tem que ser igual, fazer tudo igual, dividir tudo, você está de forma artificial denominando como uma ordem social deve ser. Você pega os acionistas de uma empresa e fala que eles não vão ter poder na decisão, que quem vai ter são pessoas que não são acionistas. Também uma perversão da ordem natural.
O que está acontecendo na pedagogia hoje, né? Para o pessoal educar filho, para educar e alfabetizar, fazer toda essa coisa. Está acontecendo mais ou menos essa tendência que vem já de muito tempo e que é uma tendência global. Que é o quê? Que é que ninguém pode ter autoridade sobre a criança. A criança, nós vamos aprender junto com a criança. Nós vamos chegar... É uma ideia muito parecida. Imagina que você tem um curral. Fala, Alex, boa noite. Imagina que você tem um curral e aí você tem os porcos tudo sujo ali no chiqueiro ali, né? E aí você, como o dono do, como dono do sítio ali, dono daquele lugar, ao invés de você ir lá e limpar aquilo e cuidar e tal, você se mistura com os porcos e fica rolando na lama também junto com eles. É basicamente isso que tem sido pregado. Assim, olha, você que é professor, você que é pai, você que é educador, você que, enfim, você que está criando alguma criança ou dando aula para alguma criança, você não sabe mais do que ela. Você vai construir junto com ela uma coisa que vai ser debatida e tal. Então, tudo isso, você vê que não é uma questão, eu repito, não é uma questão voltada para apenas a paternidade. É o mundo está desse jeito. Tudo isso é indicativo de que a gente precisa perverter a ordem natural das coisas, porque esse negócio de transmissão de conhecimento dos mais capazes para os menos capazes, ou seja, dos mais velhos, dos mais vividos, dos mais experientes, para as crianças, isso é muito caído, cara. Isso aí é caído, é autoritário, é doutrinador, a gente não pode fazer isso. O que a gente tem que fazer é se diminuir e juntar com as crianças e todo mundo construir junto um conhecimento novo, libertador e tal. Então é esse tipo de coisa que a gente vê, né? Existe um conceito que vem sendo perdido, né? Normalmente é muito perdido quando você tem esse tipo de modelo, que é o conceito de cultura. Eu não sei se vocês já ouviram falar que o ser humano é o bicho que depende mais, fica mais tempo, né, para se tornar independente dos pais, ou independente a cria depende muito mais tempo dos genitores do que em qualquer outro bicho no reino animal. Isso não só em anos, tá? Não é uma questão de anos brutos, mas é uma porcentagem da vida do ser humano. Então, o ser humano vivendo 80 anos, ele demora, sei lá, 20 anos para conseguir se formar, ter mais ou menos um trabalho, ter uma profissão, sair da casa dos pais e tal. Um quarto, mais ou menos, né, da vida dele, ele passa dependendo dos pais e daquelas pessoas. Existem alguns estudos que indicam que a ideia disso, né, é que você tenha tempo para passar a cultura do local para aquela criança, para aquele jovem. E aí a gente precisa definir o que é cultura. O que seria, o que eu estou querendo dizer com cultura aqui? A cultura é tudo aquilo que não é determinado geneticamente. Então, tudo aquilo que a gente faz e que não é uma obrigação genética programada da gente, é cultura. Então, o jeito que a gente se veste, o jeito que a gente anda, o jeito que as coisas que a gente faz, os hábitos que a gente tem, como a gente se relaciona com as pessoas, né? Tudo que não é nascer, morrer, nascer, crescer, se desenvolver, reproduzir, morrer, a gente chama de cultura. E claramente você consegue entender que se uma criança, por exemplo, nascida hoje no Japão, e uma criança nascida hoje no Brasil, elas têm culturas totalmente diferentes. Elas precisam de tempo, não só, né, de tempo, mas elas precisam de alguém para passar a cultura desse país para ela, para que depois ela consiga se orientar pelo mundo, saber como é que ela se comporta, saber se inserir no contexto social daquele lugar. Isso sempre foi função dos mais velhos. Isso sempre foi uma espécie de obrigação mesmo dos mais velhos, né? Esse fenômeno ele era chamado de enculturamento. Isso em inglês é enculturement, né? É um nome mais bonito. Enculturamento é um nome bem feio, mas basicamente é isso. A gente precisa de tempo porque a gente não está na selva, né? Quando você está na selva é muito mais fácil. Você só ensina a caçar e foda-se. Mas a gente tem um monte de coisas complexas para aprender ao longo do tempo. Então a gente acaba... É por isso que a gente tem escola, né? Seria para isso, né? Para ensinar a cultura, ensinar a se virar, ensinar a sobreviver, ensinar certas habilidades para que a gente consiga viver no mundo aí de uma forma tranquila. E aí, os mais velhos passavam mais tempo com as crianças para ter tempo,
né, de poder fazer isso. E quais são os benefícios disso? De a gente passar mais tempo em contato com os mais velhos, em contato com as pessoas que gostam da gente, que cuidam da gente, da nossa família. Tem uma série de benefícios que todos eles estão se perdendo. O primeiro deles é a gente ensinar sobre o certo e o errado. Né? É a coisa mais primordial do mundo. Se você não sabe o que é certo e o que é errado, fica bem difícil de você conseguir se movimentar pela sociedade. Você vai sair fazendo um monte de merda. Né? A segunda coisa que era importantíssima, o segundo benefício que é importante nesse enculturamento, é gerar uma conexão entre pai e filho. Quando você orienta uma criança, é muito natural que ela sinta inspirada por ela, que ela sinta inspirada por você, que ela sinta, que ela olhe para aquela pessoa que está passando informações, está mostrando toda uma forma diferente de ver a vida, uma forma que ela não conhece, que você admire essa pessoa. Então isso naturalmente geraria uma conexão, né? Então essa conexão entre pai e filho, ela sempre foi natural, no sentido de o pai estava ali, o filho estava ali, né? Há muito tempo atrás, antes da Revolução Industrial, você tinha as famílias ensinando o ofício, né? As famílias tinham uma ocupação que era tradicional da certa família, então o pai era ferreiro, e aí aprendeu o ofício com o avô, aprendeu o que aprendeu com o tataravô, e era ferreiro, e aí passava isso para o filho, depois o filho ia pegar aquele local e ia continuar fazendo o ofício, passando para o filho dele. Sempre foi assim. Essa conexão também está se perdendo. Outra coisa muito importante desse enculturamento, que é gerar um relacionamento melhor entre o seu filho e outros adultos, que não só você. Por quê? É indispensável que a criança tenha contato com outros adultos, que ela tenha uma boa relação com eles, que ela se dê bem com eles, para que eles possam ensinar para o seu filho coisas que você não sabe. Então, assim, eu vou dar um exemplo muito bobo, muito próximo do que acontece comigo. O meu pai, ele faz um puta de um churrasco muito bom. O churrasco do meu pai é famoso, sei lá, na família inteira. Meu pai gosta, ele tem o hábito de fazer, né? Sempre fez lá em casa. Lá em casa tem muito espaço, né? Então, sempre quando tinha reunião de família, não sei o que, a gente ia lá para casa. E aí, meu pai fazia churrasco e tal, sempre uma tradição lá de casa. Eu não sei fazer churrasco, eu nunca fiz churrasco. Então, se eu quiser que os meus filhos aprendam a fazer churrasco, o que precisa acontecer? Eles precisam estar em contato com meu pai. Por quê? Porque de mim eles não vão conseguir aprender isso. Eu não sei fazer, caralho. Entendeu? Então, gerar um relacionamento entre as crianças e outros adultos que não sejam o pai e a mãe é importantíssimo. E não só para coisas extremamente úteis, assim como fazer churrasco, fazer coisas práticas da vida. Às vezes um outro hobby. Às vezes você tem um parente que tem um hobby, sei lá, por exemplo, se minha irmã tiver um filho, por exemplo, ela, eu acho que nunca vai assistir um jogo de futebol americano. Mas eu gosto muito e eu entendo mais ou menos de futebol americano, eu posso ensinar pro filho dela alguma coisa de futebol americano. De repente ele gosta, de repente ele se interessa, de repente ele pratica. Então, assim, sempre foi muito importante para as crianças esse contato com outros adultos em volta, né? Outra coisa muito importante desse enculturamento, né, que é a presença de pessoas mais velhas com a criança. Desenvolver a autoestima da criança. A autoestima dela baseada em algo sólido, ou seja, coisas que ela pode aprender e coisas que ela pode ser útil ali naquela sociedade, naquele meio. Quando uma criança é útil, quem tem criança sabe disso, a criança, quando ela se sente útil, é a coisa mais bonita do mundo. A criança, ela parece que ela... Caralho, o Rafa, quando ele pega uma roupa, às vezes ele tá estendendo roupa aqui, ele fala, filho, balança a roupa, bate a roupa, né, que ela vem no balde, assim, bate a roupa aí e tal. Ele pega aquilo, bate assim do jeitinho meio tosquinho dele, coitado. Ele bate e tal, e aí eu pego a roupinha e estendo lá no varal e tal. E ele abre um sorrisão, cara. Ele tá sendo útil, ele aprendeu que se ele fizer assim, ele estica a roupa melhor. E aí, depois a gente fala com ele, pô, legal, você né, ajudou o pai a estender a roupa. Aí ele vem correndo e fala com a mãe dele, mãe, ajudou a estender a roupa, Rafael ajudou a estender a roupa. Então, assim, a criança ela vai aprender, ela vai desenvolver uma autoestima muito ligada nas coisas que ela vai aprendendo e nas coisas que ela vai se sentindo útil. Muito diferente do que está acontecendo quando a gente tem essa ruptura. Hoje em dia, eu vou falar disso mais na frente, mas
essa ruptura que tem gerado, né, a questão da falta de uma autoridade presente, acho que eu voltei, eu acho que está online. Como, por exemplo, a criança começa a olhar coisas que não têm utilidade real, mas que chamam a atenção dela, como, por exemplo, redes sociais. Então, o que acontece é que a criança ela busca uma validação numa rede social, ao invés de buscar validação na utilidade dela naquele ambiente onde ela mora. É óbvio que o que vai acontecer é que vai explodir ansiedade, depressão, problemas de todo tipo de problema psicológico para a criança, porque aquilo que é o instrumento da validação que ela está buscando é um castelinho de areia, que não serve para nada, não tem utilidade nenhuma, ela vai ficar ansiosa o tempo todo. Claro, óbvio, né? Então, desenvolver a autoestima da criança é baseado em algo sólido, que é aprender algo e ser útil. Outra coisa muito importante, que é o quinto item, educar a vontade das crianças através da disciplina. A criança ela precisa ter vontade de fazer certas coisas que ela não vai, a princípio, ela não vai ter. Principalmente quando a idade começar a avançar, a partir de 6, 7, 8 anos. Ela vai precisar ser guiada de alguma forma. E ela precisa entender que ela precisa fazer certas coisas. E aí depois, lá com 12, 13, 15, ela já vai começar a ter hábitos melhores, né? Mais voltados para aquilo que ela quer da vida. Isso é importante através da presença de pessoas mais velhas com ela. Outra coisa, formar o caráter com base nos valores da família. O que acontece quando a criança fica muito mais ligada nos amigos do que na família é que quem molda o caráter dessa criança são os amiguinhos. Ou seja, baseado em um monte de merda que eles têm na cabeça. Porque a criança não tem absolutamente nada em termos de valores na cabeça quando ela é muito pequena. Se ela não passa tempo com os pais ou com pessoas mais velhas para orientar isso nela, vai ficar bem difícil dela ter algum tipo de substância no caráter, né? E a última coisa que eu listei aqui, provavelmente tem mais coisas, mas acho que 7 itens já tá bom. Preencher o imaginário da criança de forma correta. É função do pai fazer isso, tá? Do pai e da mãe, né? Óbvio. Então, assim, como é que era antes da Revolução Industrial? As famílias tinham um ofício e cuidavam ali, os filhos seguiam os pais, o pai e a mãe ficavam mais ou menos juntos, trabalhavam juntos, os dois olhavam os filhos e era isso. Aí depois, quando eles começaram a ir trabalhar nas fábricas, né, depois da Revolução Industrial, o advento das fábricas, aí acabou esse ofício local, os pais iam numa condução para uma fábrica trabalhar longe pra cacete. Aí nesse caso, nessa época, no começo, as mulheres ficavam e os maridos iam trabalhar. Depois começou a ir a mulher também trabalhar, porque as coisas, né, foram se modificando a ponto de que hoje em dia é muito difícil uma pessoa não precisar trabalhar, né? Poder não trabalhar, poder escolher ficar em casa. Então, assim, o resultado disso tudo é que nunca antes na história as crianças passaram tanto tempo sem a presença de um adulto, sem a presença de um tutor. Elas ficam mais tempo hoje na presença dos seus pares, na presença de outras crianças. Então, elas passam a infância toda sem aprender nada absolutamente que seja útil, né? Então, a gente tem uma ruptura geracional muito forte. Você corta esses benefícios desse enculturamento da criança, né? Você afasta as crianças das pessoas mais velhas e mantém as crianças aprendendo entre si. Isso já é uma desgraça por si só. Mas aí tem uma segunda coisa que acontece. Os adultos de hoje em dia estão querendo ser jovens. Os adultos acham legal, valorizam coisas novas como sendo sempre coisas melhores. E aí, né, como a gente vem daquela coisa da tecnologia, todo ano tem tecnologia nova, todo ano tem celular novo, tem TV nova, tem um monte de coisa nova, portanto, tudo que é novo é melhor. E aí as pessoas transferem essa ideia da tecnologia para os seres humanos. E aí as pessoas acham assim, não, veja bem, porque o meu filho é muito inteligente, ele mexe no celular, ele faz isso, isso e isso no celular. Meu filho de 8 anos, sei lá. E aí o menino de 8 anos é colocado como sendo a pessoa mais inteligente da família. Os adultos estão querendo ser jovens, eles querem ter todo esse poder, né, que o jovem está tendo, porque ele sabe mexer no celular ou alguma coisa assim. E por outro lado, os jovens com síndrome de imperador, né, eles estão realmente aceitando de bom grado ser um semideus dentro da casa, né, e desfrutar do poder que é dado para eles por esses pais.
Então, assim, não é à toa que tem uns estudos que mostram que pela primeira vez na história, essa última geração agora, ela é uma geração que regrediu no QI. O QI humano ele vem aumentando ao longo de gerações, gerações, gerações. Pela primeira vez na história começou a apontar para baixo. E fez assim, pum! E agora a gente está criando pessoas mais burras. Não tem outro nome para isso, né? São pessoas mais burras do que a geração anterior. E eu acho que não é muito difícil de perceber isso quando você conversa com as pessoas da geração mais nova e você conversa com as pessoas da geração mais antiga. A percepção que a gente tem conversando com esses dois tipos de pessoas é muito nítida. Não precisava nem de um teste de QI para isso, né? Por outro lado, agora, né, esse é o cenário, tá? Nós estamos aqui há 30 minutos falando do cenário base. A gente ainda não entrou no conteúdo. Deu para entender agora por que está tão difícil para os pais lidar com um adolescente, lidar com uma criança. O que está acontecendo, na verdade, é que dentro desse cenário, com tudo isso que eu comentei aqui, perdão, o que está acontecendo é que existe um afastamento muito maior e muito mais cedo do que está acontecendo da relação entre pai e filho, né? No final das contas, esse afastamento ele não deveria acontecer tão cedo. É normal que um adolescente se afaste dos pais em alguma medida. É esperado isso, é bom que isso aconteça, mas isso vem acontecendo mais cedo, porque as crianças estão começando a enxergar nos seus amiguinhos referências melhores do que no pai. E aí isso vem do cenário, tá? Isso já tá meio que assim naturalmente. E aí começa o que eu chamo de espiral negativa do pai amigo. Eu falei disso hoje nos stories, expliquei isso lá por alto, a gente vai conversar sobre isso aqui, porque o movimento que o pai devia fazer é um movimento contrário ao dessa destruição, desse colapso da autoridade. Ele deveria tentar se portar novamente como autoridade a ser o guia da casa, né? O guia das crianças. E não tentar se rebaixar ao ponto de querer a atenção do filho. Então, quando o pai ele quer a atenção do filho, com medo de ser largado de lado, com medo do filho não gostar dele, com medo do filho dizer, ele cai nessa espiral, que eu chamo de espiral negativa do pai amigo. O filho já não vê ele como autoridade, tá? Acompanha o raciocínio aqui. O filho já não vê ele como autoridade. E aí não busca o pai como fonte de ajuda e fonte de sabedoria. O maior indicativo de que um pai ele está fazendo um bom trabalho, sendo uma autoridade para o filho, é que ele é buscado. O filho busca o pai para perguntar sobre as coisas, para saber a opinião, para saber como é que funciona, para saber como é que... tudo. Em geral, sempre foi assim, né? As crianças buscavam os próprios pais para saber, para se informar, para saber como é que funciona. Hoje em dia não é assim e é exatamente isso que dá o gatilho inicial dessa espiral negativa. Agora eles buscam os amigos como fonte de sabedoria. Portanto, eles deixam de respeitar o pai como pessoas importantes. E aí o pai cai num sentimento forte de rejeição. Esse sentimento de rejeição, ele pode bater de uma forma errada se o pai não tem a maturidade correta para isso. E é isso que eu até deixei hoje uma enquete no Stories, né? Você sabe qual que é o componente que precisa existir para que o pai não caia nessa espiral? É a maturidade. A gente vai ver aqui depois qual que é o antídoto para isso tudo, né? E aí eu vou falar que a primeira coisa que precisa acontecer é o pai ser um homem maduro, porque senão fica realmente muito difícil. Mas mais para frente a gente fala disso. Vamos continuar aqui. Então, para reverter isso, os pais cometem um grande erro, que é tentar ser legais, tentar ser amigos. Né? Assim, ó, meu filho precisa gostar de mim tanto quanto ele gosta dos amigos. Ele precisa se sentir feliz do meu lado tanto quanto ele fica com os amigos. Ele precisa me ter em alto valor como ele vê o valor nos amigos dele. E aí acontece um negócio muito louco, porque o pai deixa de ser pai.
né? E ele passa a ser mais um amiguinho, mais um no bolo. Antes ele era o pai, que é um só, que é único, que tem uma função única, que tem né, uma espécie de presente de Deus para cumprir. E aí ele escolhe não estar nesse lugar. Ele escolhe e fala assim, não, isso aqui está muito distante do meu filho, vou me aproximar dele porque eu acho que é isso que vai trazer ele de volta, eu acho que é isso que vai deixar ele feliz, é isso que, enfim, é um movimento, de novo, pela falta de maturidade. Mas o que, que acontece? O pai ele não tem como competir com os amiguinhos do filho de igual para igual, porque afinal de contas ele é um adulto, ele é chato, ele é, sabe, ele não é uma criança, ele não é legal, ele não sabe as brincadeiras, ele não conhece a brincadeira, ele não conhece o jeito de falar. As crianças têm um linguajar diferente dependendo da gíria da época e tal. O pai não vai conseguir simular isso, emular isso. Então, no final das contas, o que vai acontecer é que o pai vai ser uma espécie de um amiguinho deslocado. Ele vai ser um amigo meio esquisito, assim, um amigo. Sabe aquele meme do aquele meme do. É tipo um campeonato de bodybuilding, né? E aí tem lá os moleques tudo assim, trincadão e tal, com a sunguinha assim, no palco, cada um com a numeração, trincado, fazendo pose. Aí no canto, assim, tem um moleque gordinho, assim. tem, um, tem um moleque mó gordinho, assim, todo se achando e tal. É mais ou menos esse é o pai tentando ser amiguinho. Não vai dar certo, cara, não é ali. E aí a legenda desse meme costuma ser assim, né? Quando o pensamento positivo, você tem muito pensamento positivo e zero ação, né? Porque você vai pro campeonato de bodybuilding com a puta de uma pança enorme. Esse é o pai tentando ser amigo. Ele tá deslocado ali, ele não pertence àquele lugar. Aquele lugar não é o lugar dele. Então, obviamente vai dar muita merda, né? A solução para isso deveria ser o caminho contrário. Deveria ser se restabelecer como uma autoridade no sentido amplo da coisa, né? No sentido natural da coisa. E não como um amiguinho, não como Então, tem um raciocínio que eu criei aqui, que eu chamo de cascata da paternidade. Ele é uma série de eventos que precisa acontecer para que a gente consiga restabelecer ou estabelecer, né? Mas também serve para restabelecer se você perdeu o fio da meada aqui. Mas para estabelecer a autoridade da forma correta, é legal que você passe por esses pontos aqui. Inclusive, metade dessa cascata, eu chamei de cascata porque realmente é uma sequência de eventos, né? Sabe quando você imagina uma cachoeira, assim, a água cai de uma pedra, bate na outra, bate na outra, bate na outra. Precisa que haja essa sequência, porque senão, se você tentar entrar já no final disso daí, pode acontecer de você cair numa tirania, né? Porque você vai tentar, por exemplo, buscar a obediência do seu filho, que é um evento que já está lá, mas para o final você vai buscar a obediência sem ter buscado todas as outras antes. Então você vai precisar ser um tirano, você vai precisar tiranizar o seu filho, você vai precisar falar alto, gritar, bater porta, trancar ele no quarto, botar de castigo e tal. Não é isso que a gente quer, né? Esse tipo de relação, as pessoas confundem muito isso, né? Peraí, deixa eu... As pessoas confundem muito isso. Quando a gente fala de autoridade, as pessoas acham que a gente está falando de uma questão de exercer um certo poder no sentido tirânico da coisa, né? E é o exato oposto, né? A autoridade ela é uma espécie de patente. Eu vou falar disso mais tarde também, quando eu falar da pergunta que me fizeram hoje, que eu queria aproveitar para responder aqui na live, para já deixar registrado também, né? Mas o que acontece é o seguinte, a cascata da paternidade ela é formada por 6 itens, tá? Eu vou falar os itens aqui e a gente vai conversando sobre eles. O primeiro é a maturidade. Sem maturidade, cara, esquece, não tem o que fazer. Ou o pai consegue alcançar um certo nível de maturidade, ou então tudo isso aqui vai estar comprometido, não tem o que fazer. Porque o pai que não é maduro, ele vai querer buscar a aprovação, validação do filho. Ele vai querer ser o amiguinho, ele vai fazer isso naturalmente. Então não tem o que fazer. Ou ele amadurece primeiro, e aí ele começa a entrar no caminho ali da cascata, ou então realmente não tem o que fazer. Tá? A maturidade, e aí depois que a maturidade está estabelecida, ele vai estabelecer uma hierarquia. A hierarquia vai colocar ele e a mãe como pessoas que comandam a casa, e os filhos como pessoas que são comandadas dentro da casa. Isso precisa ser natural, isso não é a base da força, tá? Aí,
Beleza, e depois que você estabelece a hierarquia, você se consolida como uma autoridade. Então, maturidade, hierarquia, autoridade. E até aqui depende só de você, tá? É uma postura que você tem essa postura. Você determina que isso é assim, você determina que existe um ambiente hierárquico. Você determina que você é a autoridade em cima, né, daquela micro-sociedade ali. Você e sua esposa, né, obviamente. Aí daqui para frente a gente começa a entrar no terreno assim, a gente começa a jogar dados, né? A gente não sabe exatamente como que isso vai bater no peito do seu filho, né? Como é que isso vai fermentar dentro dele. Mas se você fizer da forma correta, a chance é que isso aconteça da forma natural. Então, a próxima parte da cascata é gerar influência sobre o seu filho, porque ele, quando for tomar as decisões dele, absorver certas visões de mundo, ele vai olhar para quem ele enxerga como autoridade. Se essa pessoa é você, você vai influenciar ele. Se essa pessoa é uma outra pessoa de fora, outra pessoa vai influenciar ele. Então vai ser a influência. Depois da influência, ele vai cair na questão da obediência. Se toda essa cascata está feita, você não precisa mais se preocupar com a obediência. Seu filho vai te obedecer porque ele quer. Não porque você está mandando, porque você está tiranizando ele. E aí sim, depois da obediência, você chega num ponto onde ele conquista a liberdade dele. Ele tem liberdade no mundo, ele tem todo um arcabouço, né, de valores, de referências suas, para que ele tenha liberdade pelo mundo. Essa liberdade, lembrando, não é fazer qualquer coisa que der na cabeça, tá? Eu vou falar aqui dos itens certinho, só para não ficar muito jogado, né? Primeiro, maturidade. A validação é o ponto central da maturidade. O que é um homem maduro? Eu gravei uma aula sobre isso que eu não cheguei a usar isso em lugar nenhum. Acho que eu vou subir isso no YouTube depois. O que é um homem maduro, né? O que é maturidade num pai, maturidade numa mãe? A maturidade, ela está ligada à questão da necessidade de validação. Um homem maduro, ele é um homem que ele valida muita gente, ele valida as outras pessoas em volta dele, ele dá suporte para as outras pessoas, ele é uma referência para as outras pessoas e ele precisa de pouca validação. Quando uma criança é muito pequena, imagina que né, simbolicamente, ela é composta de um material líquido, ou seja, um líquido que se esparrama facilmente para todos os lados. Você precisa de um recipiente para moldar aquele líquido. Imagina uma água, né? E aí onde você vai colocar aquela água, ela vai tomar a forma daquele recipiente. Quando as crianças estão muito pequenas, a gente precisa moldar elas o tempo todo. Elas precisam ter uma forma. Essa forma, quem dá somos nós. Porque elas não têm condição de ter uma forma própria. Porque elas não é da natureza delas conseguir fazer isso. Então elas vão precisar de validação o tempo todo. Você, como pai, é a pessoa que pode validar aquilo. Você vai validar o que está dentro da sua premissa de valores, né? As condutas, o que você enxerga como certo e errado, e aí ela vai tomando aquela forma. E aí depois, esse material, esse líquido, né, que é a criança, ele vai tomando forma. Depois vira uma espécie de gelatina, depois vira uma coisa um pouco mais, né, mais sólida, até virar um homem maduro, que é um homem que precisa também de pouca validação, porque ele tem uma maturidade embutida nele. Então, esse é o ponto. O primeiro ponto de tudo é a maturidade, e está ligado à validação. Se você é uma pessoa que precisa... tá ligado muito à questão da carência também, né? Tem umas pessoas que estão muito assim... Ah, mas e aí, você gostou do que eu falei? Você gostou do que eu fiz? Você gostou do... Ficam querendo a aprovação de todo mundo o tempo todo, né? Essa pessoa está denunciando que não tem uma maturidade correta. E, portanto, fica difícil dela conseguir cair nessa cascata aqui, né? De dar o start, né, nessa cascata. A segunda coisa dessa cascata é a hierarquia. A hierarquia, ela não é um direito dos pais, na verdade ela é uma responsabilidade dos pais. Os pais precisam se colocar numa posição onde eles tomam as decisões dentro de casa. Né? Assim, mesmo que desagrade os filhos no momento, tá? E é normal que desagrade em certos momentos, não quando é muito pequeno, mas vai chegando numa idade que se chama de idade da razão, né? 6, 7, 8 anos, o filho começa a perguntar por quê, né? Por quê? Mas como assim? E aí você tem que começar a argumentar com seu filho.
eu tô muito curioso para ver como é que vai ser isso aqui em casa, porque para argumentar com uma criança que tem uma curiosidade sobre o mundo, que se for uma criança saudável mentalmente, né, ela vai ser muito curiosa, ela vai querer saber por quê, não para te confrontar necessariamente, não para ser pentelho com você necessariamente, né? Às vezes é uma curiosidade, eu quero saber por quê, ué. Ah, tem que fazer tal coisa, mas por que eu tenho que fazer tal coisa? E se ela tem se você quer estabelecer uma noção de hierarquia legal com essa criança, é muito importante que você realmente esteja acima dela. Porque se você não sabe o porquê de absolutamente nada do que ela te pergunta, como é que, como é que você vai se colocar numa noção hierárquica, né? E aí vem o próximo ponto, que inclusive é o ponto principal da questão da hierarquia. Por que, que os filhos precisam obedecer e os pais precisam guiar, precisam mandar, precisam ser a referência? Porque as crianças não vão ter condição natural, condição lógica de arcar com as consequências. Então, se uma criança ela quer fazer tal coisa, sei lá, eu quero andar de skate por cima de uma corda bamba com um tanque de tubarão lá embaixo e pegando fogo. Aí eu falo assim, não, filho, você não vai fazer isso. Não, por quê? Porque é perigoso, né? Não, mas eu quero. E ela vai lá e faz. A consequência que aquilo pode trazer, ela não vai conseguir lidar com aquilo. Ela não vai conseguir. Se ela começar a pegar fogo, ela não vai saber o que vai fazer. Se ela cair no tanque de tubarão, ela não vai saber o que ela vai fazer. Se ela. Entendeu? Assim, eu tô dando exemplos esdrúxulos, mas só para ter uma noção. Assim, a noção de que as crianças não conseguem lidar com as consequências daquilo que elas querem deveria ser razão suficiente para os pais falarem: não, não, simplesmente não. Assim, olha, eu quero te colocar na escola tal, que é aqui perto de casa, é uma escola mais barata, tá aqui pertinho, mais fácil, não precisa, dá pra você ir a pé e tal. Ah, não, mas eu quero ir pra escola tal, lá na puta que pariu, do outro lado da cidade, né? Então, amor. Então, meu anjo, não, vai ser nessa aqui. Porque, primeiro, se for pra escola longe, eu vou ter que te levar todo dia, eu não tenho esse tempo, eu não tenho como fazer. É, a escola é mais cara, não tem como pagar, a escola é assim, 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 lá tem tal coisa, então não me agrada e tal. Então, assim, a criança ela não vai arcar com o ônus daquilo que ela quer. Portanto, ela não tem como ela decidir aquilo. Entende? É por isso que precisa existir uma hierarquia. Quando você destrói uma hierarquia entre pai e filho e bota todo mundo no mesmo nível, no mesmo patamar. Não, vamos discutir aqui, vamos fazer uma reunião de família para discutir aqui o que a gente vai fazer. Aí você bota na mesa lá. Então, você, sua esposa, o filho de 12 e o filho de 8 anos e o outro de 5. Ah, vamos fazer uma democracia aqui, vamos fazer uma votação. Se você fizer isso, por exemplo, para fazer compra de mês, compra no mercado, você só vai comprar biscoito e danete. Porque é isso que as crianças vão votar. Só vai ter batata frita, biscoito e danete. E é isso. Então é por isso. Mas qual é a consequência de comer batata frita, biscoito e danete? A consequência é um monte de doença, subnutrição, um monte de problema que elas não vão ter como marcar com isso. É por isso que é a responsabilidade sua ser uma referência dentro de uma hierarquia. E aí, naturalmente, quando você se coloca assim, a autoridade aparece. Porque você começa a ser uma referência para o seu filho. Se toda vez que ele chega com uma proposta, chega com uma coisa, você argumenta com ele, mostra para ele o que é, você explica para ele o que está acontecendo e fala com ele que não vai acontecer por causa disso, disso e disso, é natural que, se for uma relação saudável, né, entre pai e filho, é natural que ele te busque. Porque, olha, o meu pai, toda vez que eu precisei, toda vez que eu busquei, ele tinha uma resposta, ele tinha como. Ou, se ele não tinha, ele ficou de olhar, ele ficou de pesquisar, e realmente depois chegou e me trouxe. Não é obrigação do pai saber tudo, né? E hoje em dia a gente tem um monte de facilidade para buscar informação. Então, a noção de que você vai ser uma autoridade para o seu filho, ela está muito ligada na questão de como você se posiciona em relação a ele. Olha, não vai acontecer isso, 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 por causa disso, 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 e está decidido e pronto. Ah, mas eu não gosto de você, né? Fazer o quê? É meu trabalho, né? É um risco ocupacional. Eu lembro de uma fala do Como Treinar Seu Dragão, né? Que os caras estão saindo para mais uma expedição lá e tal. Aí o Bocão, acho que é o Bocão, né? Um deles fala assim, não, mas a gente vai morrer, não sei o quê. Aí o pai do Soluço, né? Eu esqueci o nome dele.
Fala assim, nós somos vikings, é um risco ocupacional. Tipo, é parte do nosso trabalho. Né? Na época, né? Você viking, expandir, conquistar e tal, é parte do nosso trabalho. Fala assim, ah, pai, eu não gosto de você, eu te odeio, não sei o que. É um risco ocupacional. Né? Parte do trabalho do pai é não se preocupar quando o filho fala um monte de bosta com ele. E isso vai vir da maturidade que ele precisa ter. Então, show, né? Então essa é a parte que depende do pai. A influência depois vai depender muito de como a gente, de como isso bate no filho, né? Como eu disse, se você, o Platão já falava da democracia. Então, a democracia, cara, a democracia tem tanto problema, cara, mas tanto problema, que eu acho que o pessoal entendesse, sei lá, 10% do tanto de merda que existe num sistema democrático, eu acho que, sei lá, pessoas iam pelo menos tentar imaginar uma outra coisa, sabe? Porque a democracia virou uma espécie. Outro dia eu fiz story sobre isso, né? Que uma escola falando que não, vamos zelar pela convivência democrática na escola. Aí tinha uma pomba branca, provavelmente estava falando sobre a questão da violência, né? Dos ataques que estavam tendo nas escolas e tal. Então vamos zelar pela convivência democrática. O que caralhos é convivência democrática dentro de escola? As crianças vão votar em quem vai ser o diretor, em quem vai dar aula para elas. Então, assim, não faz sentido a palavra democrática dentro desse contexto, sabe? Mas as pessoas colocam a palavra democrática porque remete a uma coisa boa, uma coisa abstrata aí que é boa, eu sei que é boa. Então eu falo, uma convivência democrática nas escolas é uma babaquice. Se você for usar o princípio da democracia para tudo na sua vida, você literalmente não faz nada, absolutamente nada. É muito doido. E a influência já é uma segunda parte da cascata, onde não depende tanto de você. Vai depender muito de como você tem essa relação com ele, se é uma relação saudável, se é uma coisa que ele tem alguns traumas já de você, se você, né, chegou a ser muito... Enfim, como é que foi essa conduta antes? Se for uma relação mais saudável, uma coisa mais natural, mais tranquila, a tendência é que você consiga influenciar o seu filho naturalmente através dessas orientações. O Rick fala isso praticamente todo episódio, né? O Morty geralmente está querendo ir para a escola ao invés de ir para as aventuras, não é um lugar para gente inteligente. Inclusive eu precisava ver a última temporada, não cheguei a ver não. É muito bom, cara. Rick and Morty é muito bom. Então aí, se a influência acontece, se a influência, por algum motivo ela acontece, aí você tem realmente um filho obediente. O filho obediente, ele vai tender a tomar mais decisões baseadas naquilo que você transmitiu do que naquilo que vem na cabeça dele de qualquer coisa. Eu lembro que na minha época de infância, eu tinha contato, outras pessoas estudavam comigo, que esperava o pai dormir. Isso era normal, eu contava isso na escola naturalmente. Assim. Esperava o pai dormir, e aí pegava a chave do carro, eles já sabiam dirigir, né, 14, 15 anos, sei lá. Pegava a chave do carro e tirava o carro de casa, escondido do pai, para sair, para rodar na rua, para ir, inclusive para ir para outras cidades, para festa, para beber e tal. Imagina o seguinte, imagina que você não vai estar com seu filho o tempo todo, não precisa nem ser nesse caso do adolescente, da criança estar dentro da sua casa. Você pode imaginar que você mandou seu filho para morar em uma outra cidade, por exemplo, para estudar, para fazer faculdade e tal. Se existe uma influência real sua no seu filho, e se ele já tem uma maturidade, se ele tem a tendência de te obedecer, você não vai precisar estar ali em cima dele para que ele cumpra razoavelmente aquilo que você quer. É claro que vai sempre ter uma escapada ou outra, né? A educação ela não funciona da forma robótica, assim. Mas a tendência é que você consiga transmitir certos valores que vão ficar marcados para aquele jovem e que eles obedeçam isso, e que eles cultivem isso e que eles passem isso para os filhos também. Então, imagina, esse moleque roubava o carro do pai para dar volta e tal. Eu olhava para o negócio daquele e falava, caralho, parece um negócio de outro planeta. Parecia cena de filme, na minha cabeça parecia coisa de filme.
Porque jamais na minha cabeça ia passar, cara, vou roubar o carro do meu pai para ir pra festa. Inclusive porque eu sempre tive uma relação muito boa com meus pais em relação a isso, e eu sempre tive muita responsabilidade de lidar com o carro, por exemplo. Eu tirei carteira muito novo e eu sempre dirigi muito bem. Então, muitas vezes, muito novo, eu pegava o carro do meu pai de forma legalizada. Eu pedia ao meu pai, pai, vai ter tal coisa, você me empresta o carro, tal? Eu empresto, filho, tranquilo. Então, é uma relação que né, o meu pai já tinha me influenciado, eu já tinha uma obediência muito grande em relação a esse tipo de coisa, por exemplo. É claro que a gente, adolescente, você sempre tem uma desobediência ou outra voltada para coisas menores, igual eu falei, não é uma coisa robótica. Mas no que importa realmente, que é fazer uma puta merda de roubar o carro, ir para outra cidade, correr o risco de dirigir bêbado, capotar o carro, matar os outros dentro do carro. Em relação a esse tipo de coisa, isso não vai acontecer. Entende? E aí você consegue que o seu filho exerça a liberdade. O que é a liberdade? A liberdade é a capacidade de uma pessoa de decidir pelo bem, em detrimento ao mal. Isso é uma fala que eu vejo muito da Samia Marcílio o tempo todo. A Sam é uma grande referência, né, de educadora, de mãe e tudo mais. E quando eu ouvi isso a primeira vez, eu tomei um susto, porque na verdade, pô, liberdade, liberdade é liberdade, né? Você fazer coisa do que você quiser e foda-se, é isso. Na verdade, quando você perde a capacidade de escolher o bem, você, na verdade, você virou um escravo, né? Você não é mais livre. Imagina o exemplo clássico, mais clássico disso é o do usuário de droga. Você teve a liberdade de não escolher, de escolher não usar a droga na primeira vez, talvez na segunda, na terceira. Mas com o tempo, você começa a virar um escravo daquela droga. Se você continua usando, então você perde a sua capacidade, perde a sua autonomia de escolher não usar. Então você perdeu a sua liberdade por fazer uma escolha ruim. Então liberdade, por essência, precisa ser a capacidade de escolher entre a coisa boa em detrimento da coisa ruim. Certo? Então, essa é a cascata da paternidade que cura a questão da espiral da morte, né? Do pai amigo. E aí eu queria saber se vocês têm perguntas, porque o que eu tinha para falar sobre formação de autoridade é isso. Eu queria, antes de ter pergunta aqui, eu queria responder inclusive a pergunta do Felipe, que está aqui. Hoje lá eu tô com sono, no Instagram, aqui no Instagram, né? Na caixinha. Que aí, como saber dosar, né, a autoridade? E aí, dentro dos conceitos que eu passei aqui, a gente percebe assim que eu entendi a pergunta por talvez duas opções, né? Se a autoridade seria uma questão de ser firme, de ser mais duro com a criança, o que não é o caso, que vocês já perceberam aqui. Portanto, a autoridade, como eu entendo aqui, como eu estou passando aqui, não é uma coisa que se dosa. A autoridade é uma espécie de patente que você é ou não é uma autoridade. Então, se você é uma autoridade, show de bola, esse é o objetivo. Se você não é, a ideia é que você busque ser. Então, eu vou encarar a pergunta, e eu até coloquei isso lá nos stories, quando eu respondi, e assim, como é que eu doso a questão da firmeza em relação ao meu filho? Eu acho que é mais ou menos essa a ideia. Me responde aí se era essa a ideia, que aí eu já até, mesmo que não seja essa a ideia, eu já preparei aqui uma resposta para isso, então eu vou acabar falando só para fechar esse assunto bem, assim, só para tirar essa dúvida, porque é uma coisa importante realmente, né? Em geral, para homem é mais difícil ter essa noção do... Tava entendendo errado, mas estava quem? Eu ou você? Porque eu também não... Só para... Que aí eu já falo disso aqui, e é legal que fica depois no podcast também, o pessoal vai poder... O pessoal que tá ouvindo no podcast agora deve estar, mas já não tá no podcast, é porque essa foi uma live, né? Ah, então é isso mesmo, né? A ideia é que a gente entenda como não ser firme demais, né? Como não ser duro demais.
E, e a forma como eu faço, tá? Eu sou uma dama com meus filhos, tá? Eu falo com eles de uma forma muito tranquila, de uma forma muito, cara, cara, você vê como eu me dirijo, inclusive porque eles têm, porra, o mais velho vai fazer 3, né? Então, assim, não tem nem como eu tentar fazer diferente disso, não tem porquê, né? Não tem razão. A minha ideia com eles é o seguinte: a fala ela vai ser sempre firme, assim, tem que fazer tal coisa, a gente vai fazer tal coisa. Isso é uma fala firme, isso é uma forma firme de falar. Firme no sentido não de ser duro, mas firme no sentido de assim, não existe negociação em relação a isso. Isso aqui que eu tô falando vai acontecer. Por exemplo, o Rafa ele tá com uma mania, ele tem uma mania, né, já há um tempo, assim, às vezes quando ele não quer comer, ele pega a comida, ele pega, né, morde assim no que a gente tá dando, e ele bota aqui do lado da boca e fica aqui agarrado um tempão. E aí ele vai fazer outras coisas, vai correr, vai brincar, né? E fica aquela comida que fica um bolinho aqui, ó. Às vezes, não sei se porque ele tá com algum problema, às vezes ele tá com a garganta doendo, por causa da gripe também, que ele tá acabando de curar de uma gripe, então ele fica com a bolinha aqui. E aí tem que tirar, porque ele fica com aquele troço ali, se deixar ficar horas ali, aquilo às vezes vai para a garganta, às vezes ele tá correndo, respira, vem para a garganta, engasga, é perigoso. Então assim, filho, a gente vai tirar essa bolinha aí. Não, não sei o que, daí ele começa aí, às vezes dependendo do cansaço, do sono que ele tá, dependendo da situação, se ele tiver com muita fome, ele chega a gritar mesmo. E aí quando ele grita, o que eu faço? Eu abraço ele. Porque o que eu poderia fazer? Vai, fica quieto, moleque, porra, não sei o que, vamos tirar. Blá, blá. Porque existiria, entre aspas, uma razão de ser, para eu ser agressivo, entre aspas, porque realmente pode ser perigoso, né? Aquela porra pode ir pra garganta sei lá, entrar na traqueia, entrar errado ali, ele respira, ele aspira aquela porra, e aí acaba dando um problema. Mas se eu me desesperar nesse caso e começar a desesperar ele, aí o risco é até maior, entende? Então, assim, o tom de voz a gente vai tirar, filho, não faz isso, não faz isso, abre a boca, vamos tirar com calma, papai vai fazer com calma, tá? Vou te ajudar aqui, vou tentar não te machucar, não vai machucar e tal, mas a gente vai tirar. E aí eu vou abraçando ele. Onde reina a justiça, obedecesse ele. É exatamente isso, é exatamente isso. Então eu vou abraçando ele. Eu fiz isso hoje antes de entrar no banho com ele, antes de dar banho nele. Ele estava desesperado já, porque muito cansado, dia puxado, muito esquisito, ele tá meio, garganta tá meio ruim. E assim, muito debilitadinho. Ele começou a gritar, 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 e eu abracei, e filho, calma, a gente vai tirar e tal. E aí não tem jeito, né? Tem que tirar, não tem o que fazer. Ele jogar a cabeça para trás, assim, eu vi que ele ia bater a cabeça, ele estava perto da parede, assim, aí pus a mão na parede, falei, filho, calma e tal, fui abraçando, eu vou envolvendo ele, vou envolvendo, e ali eu tirei. Então, assim, o meu tom de voz não mudou. Ele entrou em desespero. Se eu entro em desespero também, ia ser 3 vezes pior. O meu tom, a minha postura foi firme, mas acolhedora. Eu acho que é essa a palavra, acolhedora, amorosa. Quando você transmite amor e acolhimento junto com a firmeza na, naquilo que você está falando com a criança, eu acho que é o auge do negócio. É quando você consegue ser efetivo naquilo que você quer, naquilo que você quer que aconteça, você consegue ter aquela coisa executada de uma forma tranquila, entre aspas, né? Mesmo que a criança fique, né, agitada e tal, que ela não queira, que ela chore, quando você acolhe e aí você dá beijo, e você abraça, e você pega no colo, é uma coisa muito importante isso, tá? O pessoal às vezes negligencia isso. Nunca falar com a criança de cima. É um cuidado que a gente precisa ter que faz toda a diferença, inclusive para estabelecer autoridade com a criança. Se você fica em pé, a criança tem, sei lá, 1,10 m, né? Não sei o tamanho do meu filho, né? Sei lá, 1,10 m, 1,15 m. E aí você tem 1,90 m. E aí você olha de cima e fala assim, você tem que fazer tal coisa. Até pra gente, cara, fica ruim. Se eu pegar o celular aqui, botar pra cima aqui e ficar falando com vocês de cima pra baixo, é uma situação, é desagradável, né? Então eu sempre faço ou um ou outro. Ou eu me abaixo, e foi o caso que eu fiz aqui hoje, né? Eu me abaixo, fico da altura dele, vou conversando com ele desse jeito que eu tô falando. Ou se eu vejo que ele tá muito excitado, muito desesperado,
por qualquer motivo, eu pego ele, boto ele na minha altura. E aí, quando ele está no meu colo, é mais fácil porque eu consigo abraçar ele melhor, né? É mais difícil dele sair. Então eu vou abraçando, vou acolhendo ele, conversando com ele e consigo o que eu quero. Então, muito importante isso, né? Não desesperar. Porque se você consegue, é muito fácil, né? Você impor a criança, você vai fazer e pronto, acabou. É uma relação que vem da tirania. Esse tipo de coisa ela não se sustenta. Porque vai chegar uma hora que a criança não vai, assim, ela vai ter ou muito medo de você, e ela vai obedecer por medo, e aí ela vai cair num lugar mentalmente falando, ela vai cair num lugar onde ela não vai conseguir se desenvolver, ela não vai conseguir ser ela mesma com você, ela não vai agir naturalmente com você com medo de tomar um esporro. Ela não vai conseguir se desenvolver de fato. Então, é o que a gente não quer, né? E também, assim, no fundo, se a gente também não consegue o que a gente precisa com ela, você, tem que tomar banho. Ah, não quero. Tem que tomar banho. Se a gente não consegue, se a gente cede para a criança, a gente acaba perdendo a autoridade também, porque ela entende que é ela que manda. Então, eu trouxe aqui o resultado aqui, né? Tem gente que às vezes pode pensar assim, cara, então, mas beleza, entre ser muito firme e ser meio frouxo, assim, não frouxo no sentido pejorativo, né, degradante, mas frouxo no sentido de ter uma educação de uma forma mais frouxa, uma forma mais soft mesmo. Entre ser muito firme e ser meio frouxo, então é melhor ser firme, não é, Rafael? Porque aí, pelo menos, eu peco para mais. Isso é um pensamento que era muito comum antigamente, né? Assim, não, eu vou fazer aqui, eu peco para mais, eu ouvi isso muito de muitos pais, né? Não só dos meus, mas de muitos amigos meus. Eu prefiro pecar para mais, porque aí peca para mais não tem problema. Tem problema, sabe por quê? Tem um estudo que acompanhou crianças durante 20 anos, né? Enquanto criança, e depois foi acompanhando durante 20 anos até a fase adulta, até trabalhar e ter a vida adulta. Crianças que foram criadas por pais muito firmes, aí no sentido de ser inflexível, ou seja, ou é do meu jeito, ou então azar é seu, você tem que fazer do meu jeito. Quem paga a conta sou eu, você mora na minha casa, então você vai fazer do seu jeito. Eu lembro de uma cena do meu avô. Eu tive uma tia que não casou, né? Então ela morou com meus avós durante muito mais tempo, né? Até eles falecerem. E essa minha tia já era adulta, já tinha, sei lá, 30 e tantos, 40 e tantos anos. E ela tinha que obedecer ao meu avô, porque meu avô, que era a casa do meu avô e tal. E ela já trabalhava, já era independente, só que morava com eles, né? E teve um episódio de que ele falou que tinha que desligar a televisão, acho que 10 horas da noite para dormir. E ela, adulta, não, vou assistir minha televisão e tal. A televisão é minha, desliga agora, não sei o que, ela arrumou uma confusão e ela teve que desligar. No outro dia, ela comprou uma televisão. E aí ela levou a televisão para casa, assim, a televisão é minha, agora eu vou assistir televisão até a hora que E isso é uma pessoa com 40 anos, tá? Agora a televisão é minha e eu vou assistir televisão até a hora que eu quiser. Aí ele foi lá fora e desligou o relógio de energia. E falou assim, a luz da casa é minha, então eu vou desligar a luz, agora foda-se, você vai fazer com essa televisão aí, você não vai ter energia para assistir, então você vai ter que desligar e dormir. Então, isso é um pai muito inflexível, né? Pais que são muito inflexíveis desse jeito, eles geram filhos que têm muito mais dificuldade de manter relacionamentos amorosos. Essa foi a conclusão dessa pesquisa, tá? O pai, quando ele é muito firme, ele gera no filho uma sensação de que se relacionar é difícil. Eu falei disso na outra live de semana passada. A família é o primeiro contato social do filho, né? Então é muito normal que ele projete aquilo que ele tem em casa no mundo lá fora. Então, se ele tem vários traumas relacionados a relacionamentos interpessoais dentro de casa, isso vai se propagar ao longo da vida. Então, pais muito firmes, muito inflexíveis, muito durões nesse sentido, eles prejudicam muito o filho, principalmente, pelo que o estudo pegou, né, estudando 20 anos as crianças depois,
manter relacionamentos amorosos por muito tempo. As pessoas não conseguem se relacionar mais. E por outro lado, os pais muito frouxos, né, muito tranquilos, permissivos e tal, os que são muito amigos dos filhos, que deixam os filhos decidir muita coisa em casa, inclusive, eles tiveram outros problemas. Eles tiveram problemas de ter mais chance de ter vício em álcool e drogas. A gente consegue entender isso, né? Quando o menino consegue fazer tudo dentro de casa, ele é uma espécie de imperador dentro de casa, ele acha que o mundo vai ser assim também. E aí ele chega no mundo e o mundo não é assim. Então o que acontece é que ele pode tentar, por vários meios, tentar fugir da realidade. E aí álcool e drogas são perfeitos para isso. E além disso, né, além do problema de mais vícios em álcool e drogas do que a população de controle, eles têm menos sucesso profissional. Por quê? Porque no trabalho eles precisam performar, eles precisam de resiliência, eles precisam, né, ter uma força de vontade que eles não foram ensinados a ter enquanto o pai estava em casa sendo frouxo com eles, sendo totalmente flexível, deixando ele decidir tudo, deixando tudo acontecer. Então, já que citaram o Platão aqui, né, no chat, eu queria terminar isso aqui com uma frase do Aristóteles, né, que foi o maior aluno do Platão. A virtude está no meio, tá? A virtude está no meio. Então, no final das contas, se você tem dúvida, né, de como agir na prática, ali no momento, no calor do momento e tal, tenta pensar o que é o meio termo. Ao invés de tentar assim, não, eu prefiro errar para mais, prefiro ser mais firme do que o normal, porque assim eu garanto que pelo menos o meu filho vai ser obediente, por exemplo. Isso não é uma verdade, isso tem problemas também embutidos nisso daí. Então, é mais negócio, é mais vantagem. Você tem de pensar o que está no meio. Qual é o meio aqui? O meio que eu encontrei com os meninos aqui é esse equilíbrio entre ser extremamente firme, extremamente ter o certo e o errado extremamente bem definido, executar o que é o certo na imensa maioria das vezes, não dá para 100%, mas na imensa maioria das vezes, isso não é negociável. Eu posso explicar, eu posso mostrar, eu posso fazer o que for, no sentido de demonstrar, falar, olha, é por isso, mas o certo precisa ser feito. Ao mesmo tempo, você usa todo o seu acolhimento, todo o seu amor, toda a sua forma carinhosa de mostrar isso e de fazer com que isso seja cumprido, na forma de conversar mesmo. Tá? Isso, para mim, é o padrão ouro, é o que tem funcionado muito bem para mim, e eu acho que isso é um bom caminho. Então, na dúvida, tenta pensar o que é o meio termo nessa situação aqui. Vou tentar buscar o meio termo porque é mais fácil você fazer o certo no meio do que em algum dos extremos. Uma corda frouxa não toca, uma apertada demais arrebenta. Nossa, falar de arrebentar corda com uma pessoa que tocava guitarra e tem muitos traumas de corda arrebentada, pelo amor de Deus, cara. Isso, principalmente a Mi, né? Mas é isso mesmo, cara. Não é fácil, não é muito. Não tem uma fórmula, né, de bolo, mas existe um caminho, né? Existe um traçado ali onde a gente consegue ter uma certa segurança de que o que a gente está fazendo é o correto, né? Então, é isso que eu busco sempre. Tem mais alguma dúvida? Temos alguma outra discussão legal para ser levantada? Se não tiver, a gente encerra por aqui. Já está dando quase 1h15.